Bora lá, gravando? Então, gravando. Boa tarde, gente. Esse vídeo aqui é a continuação desse anterior que eu postei. Lembrando que não é um conteúdo para canal. Se trata de uma resposta a uma questão levantada pelo meu amado irmão teosofista Wilson Zimmermann, que assistiu à palestra e perguntou se existia uma técnica simples para nós evitarmos ser atingidos pela energia ruim que é trazida por essas vibrações que nos afetam de maneira aleatória, né? Aquela que nós estamos expostos quando saímos na rua, por exemplo, a partir do momento que a gente sai de casa. E não só existe essa técnica, como já estou falando sobre ela no vídeo anterior, pedi no final dele para que vocês não perdessem o fio da meada. Inclusive eu vou até retomar os pontos que são importantes. Então é importante vocês lembrarem que nós temos esses chakras no corpo, que eles estão posicionados, são discos de energia, que cada disco de energia desse está atrelado a um conjunto de órgãos do nosso corpo, inclusive tanto os órgãos quanto o chakra, eles têm influência em um determinado campo da nossa existência. Por exemplo, a parte sentimental, a parte racional, a parte carnal, eles servem para isso. Expliquei também que cada um desses chakras atrelados a esses conjuntos de órgãos poderiam ser usados de forma individual e que esse era o método ideal, tanto para vibrar energias nessas ondas, quanto para captar energias nessas ondas. Transcorri um pouquinho sobre a questão de entender a epífise, ou seja, a glândula pineal, e a importância que ela tem, porque ela é onde está posicionado aquele chakra relacionado ao nosso pensamento, relacionado à glândula que manda comandos para o restante do corpo. E nota, né? Se nós fizermos uma ligação lógica, se é ela que manda comandos para o restante do corpo, ela que está mandando comando para os conjuntos de órgãos e indiretamente comandando alguns chakras, independente da forma individual de como eles funcionam. E aí finalizamos com uma questão importante, que era o quê? De você começa a aplicar essa técnica quando você entende o que está sendo vibrado. E aí eu expliquei que dava tanto para a gente se precaver, né? Um exemplo que eu dei do trabalho, que a gente sabe que tem uma galera que tem um padrão vibracional muito baixo, ou seja, nós sabemos que nós vamos estar expostos à vibração de energia ruim, a um enterro, por exemplo, que é um momento que a galera não vai estar muito legal, não vai estar vibrando bem, não vai estar vibrando coisa boa, bem como que a gente podia perceber quando a coisa estava acontecendo, né? Cheguei perto da pessoa, percebi que a pessoa tem uma segunda intenção comigo, ou então está mentindo alguma coisa para mim com algum interesse pessoal, e expliquei sobre essa questão, porque é importante, porque são momentos onde nós sabemos literalmente que estamos sendo expostos a essas vibrações. Então, sem mais delongas, eu vou continuar a explicação dessa técnica simples, agora que eu recuperei o fio da meada, por onde eu parei. E eu parei exatamente no ponto onde eu ia explicar que a energia, ela desce e sobe. Tarsis, o que você quer dizer com isso? Vocês lembram, teosofistas, daquele conceito que a gente estuda tanto, chamado Kundalini? Que
todos alinham com a única questão de que se nós conseguimos ativar todos os nossos chakras ao mesmo tempo, sentindo essa passagem de energia, essa serpente que desperta, nós estamos despertando faculdades capazes de... Todo mundo fala sobre isso quando o assunto é Kundalini. O que não se fala? Sobre o simples. E qual que é o simples? O simples é entender que o nosso corpo material, ele segue o mesmo funcionamento da parte cósmica. Tarsis, o que você quer dizer com isto? Nota que nós respiramos ar, o ar entra, enche nossos pulmões, oxigena o nosso cérebro, oxigena as nossas células, e aí depois ele sai, em forma de gás carbônico, e nós ficamos vivos através desse movimento. No cósmico funciona a mesma coisa, ele acompanha essa dualidade que o ser humano tem de viver essa vida de corpo material e desse corpo que eu chamo de corpo cósmico, que alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, enfim. Tem uma série de detalhes, o importante é entender o conceito. E como funciona isso? Todas as vibrações que são emitidas, sejam elas por criaturas ou por criações, elas vão navegando pela parte da energia cósmica, pelaquela parte da metafísica. E quando nós respiramos, o que nós fazemos? Nós condensamos as vibrações a quais nós estamos expostos e transformamos numa energia única, que ela vai entrar pelaquele chakra que está do lado de fora do corpo, vai descer, vai chegar até o chakra lá embaixo e depois vai subir, vai fazer esse movimento. Porém, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês na palestra sobre aquela questão da metafísica? Esse procedimento ele retrata a mecânica universal dessa dualidade. Agora, na parte física, porque a metafísica não deixa de ser física, o que está acontecendo? Na hora que essa condensação é feita, aquela energia individual que foi vibrada de diversas fontes e que está sendo carregada nessas ondas, seja ela boa ou ruim, nessa condensação o que acontece? Enquanto essa mecânica universal está ocorrendo, essa energia ela vai direto para os chakras respectivos àqueles campos profissionais. Vou dar um exemplo bem claro e direto para vocês entenderem. Tem alguém com inveja de você no trabalho, querendo que você se prejudique no seu emprego. A hora que a onda chegar aqui, a mecânica universal vai condensar aquela energia que foi vibrada individualmente, vai direto para o chakra respectivo, daquele campo de existência que você tem. Enquanto a outra vai agir de forma universal. A pessoa está vibrando aquele sentimento de amor por vocês. Expliquei, do caso do flerte lá no outro vídeo. Vem a onda, condensa, faz a energia universal e aquela energia do flerte vai já para o chakra desse campo da existência, vai fazer você ter o formigamento lá, as tais das borboletas no estômago, que o pessoal costuma dizer. Então é esse o movimento que acontece. É isso que está acontecendo na parte física, enquanto essa parte da Kundalini está ocorrendo. E nota, todos nós que praticamos yoga, que estudamos teosofia, sabemos desse movimento da Kundalini, dessa importância.
mas deixávamos de saber do quê? Dessas energias metafísicas, que ainda são faíscas físicas que estavam sendo vibradas juntos com a parte cósmica, mas ainda fazia parte do nosso universo físico e que estava agindo de forma separada. Entende? E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver essa dualidade que nós temos de ser humano de uma forma muito mais completa. Porque a gente começa a entender que além de nós termos esse corpo físico e esse corpo cósmico e esse movimento, essa respiração cósmica, nós temos também essa parte da metafísica que ainda está na física agindo com a gente de forma dual, de energia também. Entendendo esse princípio, o que é importante para a gente saber na hora de pôr essa técnica simples em prática? Tarsis, eu ainda não tenho aquele ideal que você falou de conseguir utilizar meus chakras e minhas vibrações de forma individual, bem como de fechar eles quando não quero que eles vibrem ou captem vibrações. Mas você não está livre dessa mecânica universal. E essa mecânica universal vai fazer esse mesmo caminho. E se ela vai fazer esse mesmo caminho, ter consciência da epífise, ter consciência que ela é a primeira por onde a energia passa, justamente porque é ela que vai emitir os comandos para todo o restante do corpo, é primordial. Por quê? Porque eu sei que se a energia vai fazer esse caminho, e se eu sei que eu não tenho controle dos outros chakras, eu também sei que se é essa glândula que está mandando os comandos para o restante do corpo, para aqueles conjuntos de órgãos que estão atrelados àqueles chakras, é ela que pode influenciar, é ela que comanda o chakra capaz de intervir no funcionamento dos outros. Entendem? E aí a coisa começa a ficar bem mais fácil. Porque eu não tenho comando individual, mas eu passo a entender que através do comando do chakra da epífise, eu consigo exercer comando nos outros. Faz diferença? Faz muita diferença. Bastante, por sinal. Lembrem-se que no vídeo anterior eu tinha entrado no segundo passo de 3. Que eram necessários ser compreendidos para que essa técnica simples pudesse ser colocada em prática de uma forma eficiente, de uma forma que funciona, de uma forma que eu uso e que eu posso garantir para vocês resultado. Vou passar para o terceiro passo. Entender o conceito de respiração positiva. E eu ainda afirmo mais, para quem é teosofista, te digo, talvez você já saiba disso e não se deu conta. Já ouviram falar do pranayama? Eu tenho certeza que não deve ter nenhum teosofista aí que não ouviu falar do pranayama. O que era essa prática? Era quando o hindu parava para respirar, prender a respiração pelo máximo de tempo possível e depois soltar. E ela despertava uma certa iluminação naquele praticante, né? E o que estava acontecendo ali? Agora vamos entender o que está acontecendo ali? Lembra que eu falei para vocês que a respiração é vida, que a quantidade de oxigênio é vida e é extremamente necessária? Quando ele respira e prende a respiração, ele está aproveitando o máximo de
cada partículazinha de oxigênio, ele está oxigenando o cérebro, está oxigenando as células no momento máximo. E esse movimento, essa prática, faz com que a glândula pineal comece a trabalhar de uma forma mais acelerada, mais eficaz. Porque como ela está sendo acionada ali, como ela recebeu essa energia e é ela que está responsável de encaminhar para todas as outras, ela que sabe os comandos que ela está enviando para cada parte do corpo, é nessa hora que o trabalho dela está intenso, que ela está sendo estimulada com intensidade. E nota que é nessa hora que aquela parte psíquica dos hindus é ativada. Por quê? Porque ela está atrelada a esse chakra. Se ela está sendo estimulada, esse chakra também está. Se ele é responsável por essa capacidade do pensamento, da parte psíquica, e ele é capaz de enxergar além do que o físico enxerga, é nessa hora que está sendo ativado. Então nós temos que entender esse conceito. Por quê? Porque muita gente, hoje em dia, pratica yoga, mas pratica Hatha Yoga. Tarsis, o que tem praticar Hatha Yoga? Nada. Excelente, desde que você entenda que a yoga possui 5 graus e que a Hatha Yoga é o primeiro grau desses 5. É a parte onde você está aprendendo a movimentar o corpo de uma forma que a energia circule por ele todo, e isso é o básico. E como a maioria das pessoas estagna nesse primeiro grau e fica craque nesse primeiro grau e às vezes nem tem consciência que ela tem mais 4 graus, o que falta aprender? A finalidade dos mantras. O mantra te influencia? Sim. Por quê? Porque nós não invocamos mantras apenas por falar. Os mantras, eles são frases. Eles foram montadas de uma forma que é para fazer certos pedidos. Agora, o que pouca gente entende? Que quando a gente entra em parapsiquismo, em parapsicologia, a gente passa a entender a forma correta que o hindu estava fazendo aquele mantra. Tarsis, tem forma correta para fazer mantra? Tem. Qual é essa forma? É justamente respirar profundamente o máximo que você conseguir e recitar o mantra em um fôlego só. Tarsis, qual é a diferença? Que se você encheu o corpo de ar e está recitando num fôlego só, nota que a mesma coisa do pranayama, só que ao invés de quieto você está falando, usando só aquele fôlego, e nota que você está falando bem quando a glândula pineal está sendo estimulada, junto com esse oxigenamento bem aproveitado, junto com essa passagem de comandos para o corpo, e nota que é bem na hora que você está emitindo todos esses comandos que você está falando uma frase iluminadora. Já pararam para pensar nesse procedimento? Que na verdade o mantra, quando feito corretamente, ele manda esse comando que o mantra está pedindo para o restante do corpo, e por isso que muitos atingem a iluminação? Entendem? Então, quando nós tomamos consciência disto, da forma correta de se fazer um mantra, nós começamos a perceber que o quê? Que hoje, quando nós vamos estudar parapsicologia, existe o conceito da programação mental. A programação mental é quando eu emito um comando para o meu subconsciente, que ele fica programado no meu subconsciente,
E esse comando, uma vez programado, ele vai de todos os jeitos enviar comandos para o corpo para me facilitar naquilo que eu pedi, para eu conseguir chegar nesse resultado que eu programei. E nota que os hindus já faziam isso. Mas é aquilo que eu falei, da forma como estava explicada no Mahabharata, é bastante difícil de entender. Agora, falando, né, conseguindo colocar para uma coisa mais moderna, fica mais simples de entender o que eles estavam fazendo ali. E aí o que acontece, gente? E agora que eu sei disto? Que na verdade, esses mantras de iluminação nada mais eram do que programações mentais que, quando feitas da forma correta, realmente programavam o subconsciente para ter essa iluminação pedida no mantra. Qual que é a última coisa que eu tenho que me dar conta para poder utilizar uma técnica simples para evitar qualquer tipo de energia ruim que venha carregada nas ondas vibratórias? É quando eu me dou conta que eu não preciso programar necessariamente um mantra. Quando eu me dou conta que os hindus programavam esses mantras na língua deles, porque era a língua que eles falavam. E quando eu entendo que esses hindus buscavam realmente a iluminação, porque nota, eles já tinham como fazer, eles já são bem... Opa, gente, aquela famosa ligação que não pode aparecer, sabe, quando está no meio do vídeo, você grava com o celular, é isso, normal. Eles já tinham descoberto isso antes e já tinham uma facilidade para lidar com tecnologias, com matemática, com um monte de ciência, e começaram a usar para fazer a iluminação. Agora, nós do Ocidente, o que nós esquecemos? Que eles, antes de se iluminarem, né, para o cósmico, eles já tinham se iluminado para a matéria faz tempo. Já tinham feito várias programações para vencer na matéria faz tempo. E que nós do Ocidente simplesmente quisemos dar esse salto. Ao invés de nós nos prepararmos na matéria para depois se iluminar no cósmico, a gente quer se iluminar no cósmico primeiro, deixando a matéria Deus dará, não pode. É o equilíbrio, gente. Nós somos essa dualidade exatamente porque tem que ter equilíbrio entre essas duas. Entende? Não pode cuidar de uma e não cuidar de outra. Não pode programar uma e não programar a outra. Entende? Então, agora que nós sabemos disso, vou dar até um exemplo bem claro, porque eu gosto de dar exemplos que a galera consiga entender na prática. Pensa no seguinte: eu sei que eu vou para o trabalho. Tal como eu falei no vídeo anterior, tem 20 lá que tem um padrão vibratório muito baixo e você e mais um que são mais positivos, ou seja, a maior parte do tempo vai estar sendo vibrado ondas com energias ruins carregadas. E eu já me dei conta disso. O que eu vou fazer? Qual é o lance da técnica simples? Qual é a cereja do bolo? Já que eu já sei que eu vou passar por isto, antes de ir para o trabalho, em casa, eu programo. Ao invés de fazer só o mantra da iluminação, eu faço o meu pranayama com a minha programação material. Respiro fundo, prendo o ar e num fôlego só. Hoje no meu serviço eu vou ter um dia maravilhoso, vou resolver todas as coisas que tenho para resolver e nenhuma energia ruim vibrada por outros companheiros de trabalho será capaz de me afetar. Nota que, tal como acontece no mantra vibrado de maneira correta, você está fazendo essa programação, essa invocação para você
na hora que o cérebro está sendo oxigenado, na hora que as células estão sendo oxigenadas, na hora do trabalho intenso da glândula pineal, e vai ficar programado no subconsciente. E você vai chegar lá mais iluminado para essa situação em específico. Porque o hindu sempre fez isso antes de se iluminar no cósmico, só que como o livro era um livro para mostrar aonde chegou, eles não colocaram a parte simples, colocaram a parte mais complexa. Entende? E notem, se você está fazendo isto focado na glândula pineal, ou seja, com essa concentração, está fazendo entre alfa e teta, igual eu expliquei na palestra, realmente você está conseguindo fazer uma programação mental que vai ser útil no seu dia. Porque aí o que vai acontecer? Na hora que essas pessoas vibrarem, as energias boas serão captadas e mandadas para os chakras respectivos. As ruins serão bloqueadas e não mandadas para chakra nenhum. E aquela condensação de ondas vai entrar, vai fazer aquela passagem de energia que todos que praticam a Kundalini sabem que é maravilhosa. E você vai ser iluminado no cósmico e estar com a parte material protegida. Então, recapitulando agora que vocês entendem, recapitulando a técnica simples. Ou vou estar precavido, porque sei qual vai ser o tipo de vibração que vou estar exposto, ou fico atento para perceber o padrão vibracional da situação que eu estou. Faço um mantra específico para isto. Uso esse mantra de maneira correta, num fôlego só, estimulando a glândula pineal, e programo ele. Tudo na sua vida vai mudar, e não é daqui a um ano, vai mudar no dia seguinte. Eu estou falando sério, eu estou falando de coisa que eu uso. No dia seguinte você vai perceber que o dia já foi melhor que o anterior. Você vai falar, nossa, mas o que aconteceu? Parece que hoje ninguém quis me perturbar. Ou então tentaram me perturbar, poxa, se prejudicaram e o pessoal pensa que é milagre e não é milagre. Você está manipulando energia. Todo ser humano deveria fazer isso, manipular energia. Mas como não tem consciência de como faz, de como mexe com a parte energética do corpo, como mexe com essa parte parapsíquica, de mandar comandos para o seu subconsciente para que essa energia passe a obedecer tanto nos conjuntos de órgãos quanto nos discos solares, não conseguem. Outra dica que eu dou: esses mantras mentalmente, quando em extrema concentração, também funcionam, tá? A diferença de você fazer um mantra verbalizado e fazer um mantra mentalmente é que quando você verbaliza, a sua voz gera ondas propícias àquilo que você está falando e carregadas com a energia que você está vibrando durante o mantra. Então nota, ela cria essa atmosfera já própria para a energia que você precisa. Porém, se você não puder falar, Tarsis, que exemplo, irmão Tarsis, que eu não posso falar. Quando eu acabei de perceber que alguém está querendo me passar para trás, aquela vibração baixa, você entende? Ah, mas olha, isso aqui vai ser um bom negócio para você, por que você não faz? Vai ser só benefício para você na sua vida, e você percebe, né? E aí você deixa a pessoa falar, dá aquela respirada funda, calma aí, eu vou pensar. Olha para a cara da pessoa, a pessoa não percebe que você está parado aqui, prendendo a respiração, e no que você está prendendo a respiração, no que você sente sendo estimulado, você já desfoca daquela pessoa, mesmo que você esteja vendo aqui, ó, sabe que nem a gente faz na meditação, e manda um comando mental.
eu percebi que esse camarada quer me prejudicar. Não vou receber nenhuma energia ruim que ele esteja vibrando junto com as ondas que ele está emitindo em nenhum dos meus chakras. E mantenho a respiração aqui. E vibralizo de novo, que nem um mantra. O quanto eu aguentar manter a respiração, soltou a respiração, já pensei, fulano, não quero. Ou então aquele famoso, quero um tempo para pensar aí. Pode ser, daqui uma semana eu dou a resposta, ah, mas não, e não sei o que, beleza, mas preciso de um tempo maior para pensar. Quando você faz isso, você percebe que você começa a ter uma energia diferente, você começa a ter um comando diferente dos rumos de conversa, você sente tudo vibrar ao teu lado diferente e funciona. Gente, vou dar um último exemplo, tá, que eu uso para mim na minha vida pessoal. E vamos lá, esse é bem polêmico, então vale a pena compartilhar. Já viram aqueles pessoais, né? Pessoais, feio falar pessoais, né? Já viram aquelas pessoas religiosas que saem em missão e vão de casa em casa e tem algumas delas que chegam para você e falam, olha, segundo o Evangelho, se você evitar escutar essas músicas pesadas, essas músicas de baixo calão, essas músicas que emitem coisas ruins, você fica menos exposto a esses pensamentos ruins. Nota que esses religiosos não estão errados. Por quê? Porque quando você está escutando uma música, óbvio, o som está vibrando. A pessoa que estava cantando e emitindo aquela vibração, ela programou o tipo de energia que está sendo vibrada ali. Às vezes, hoje tem faculdades que ensinam até programar no instrumento, de pela batida já estimular determinado chakra. E pouca gente sabe disso. Por isso que quando você vai no mercado, se você vai no departamento de roupa, tá uma música mais sexual, sensual, né, para você poder comprar, estimular a sua compra, ficar mais bonito. Você pula para outro departamento lá onde está a carne, a cerveja, já tá uma música mais agitada, mais final de semana, para estimular. E a pessoa não está se tocando que eles estão usando técnica de estimulação de chakra, mexendo com o acástico das pessoas para que elas comprem. Isso é um fato hoje em dia, acontece, já é de muito tempo. Mas nota, fato é que os religiosos não estavam errados quando falaram isso. Se você não está escutando música que vibra esse tipo de coisa, você não está exposto a esse tipo de vibração na música. Logo, a chance que você tem de ser afetado por uma energia ruim vinda de música é mínima. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem me conhece de forma pessoal, que frequenta a minha casa, sabe que eu adoro bandas daquelas bem pesadas, bem barulhentas. Sabe aquela que as pessoas se assustam e falam, nossa, mas essa banda aí é de quem? É do